Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o dia, a hora, a oportunidade, a sessão da manhã, a sessão da tarde ou sessão corujão, para poder adentrar aí com esse todo brilhantismo aí acerca do seu direito à informação. Mantenha-se atualizadíssimo e informadíssimo acerca de questões, novidades. É todo entretenimento, todo arcabouço jurídico. Vamos agora fazermos o globinho, este giro em 360 graus, agora pisando em solo. Recebe aí o meu abraço a todas as minhas corujas e corujinha. Não se esquece não, te convido, se inscreva no canal, fortalecendo e edificando a casa. Não se esqueça, jamais ouça essa voz agora soar, ensurdecer aí o seu cantinho. Vamos, nobres senhores, acerca de uma temática no direito penal brasileiro, no Código Penal Brasileiro, sobre lesão corporal. Entretanto, senhores, o Código Penal recorda-se que estudamos aqui inúmeras vezes alguns crimes contra a pessoa. A parte especial no título 1, como por exemplo o crime de homicídio, o crime de aborto e entre outros. E sem mais delongas, todos eles são espécies de crimes. Ao rigor desta lei, crimes contra a vida, no capítulo 1, no título 1, a parte especial. Ao dispor e ao ver sobre os crimes contra a pessoa, o Código Penal estabelece os crimes de lesões corporais, no capítulo 2, do título 1, da parte especial. Lesão corporal está registrado no artigo 129 do Código Penal Brasileiro, CPB. Lesão corporal, ela pode ser dolosa, ela pode ser culposa, e ela também se divide em leve, grave, gravíssima ou seguida de morte. Doravante, perceba que a lesão corporal culposamente não irá o que? Subdividir, pois não importa a magnitude do resultado. Essa regra vale também para a lesão corporal prevista no Código de Trânsito Brasileiro. No Código Penal, a lesão corporal está prevista no parágrafo 6º do artigo 129. No entanto, a lesão corporal dolosa se divide em lesão corporal leve, grave e gravíssima, além de lesão corporal seguida de morte. No caso de lesão corporal leve, pelo artigo 129, caput e parágrafo 9º do Código Penal, a partir do caso concreto a ser analisado, chega-se nela por exclusão, ou seja, não sendo possível encaixar a lesão corporal dolosa nas hipóteses grave, gravíssima ou seguida de morte, tem se chamado lesão corporal leve. Consequentemente, senhores, a lesão corporal ofender o que é a integridade corporal ou a saúde de outro. E no parágrafo 9º, se a lesão for praticada contra ascendentes, descendentes, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade. A lesão corporal pode ocorrer por dolo, ou seja, na intenção de lesionar, ou em virtude da desistência humana ou do arrependimento eficaz. Por exemplo, imagine que o agente queira matar alguém, porém, após dar as 4 primeiras facadas, ele desiste voluntariamente de prosseguir a execução, com o intuito, ele desiste, logo em virtude da desistência voluntária, o agente responderá pelo resultado provocado de lesão corporal. O parágrafo 1º do artigo 129 dispõe: se resulta
Inciso 1, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. 2, perigo de vida. 3, debilidade permanente de membro, sentido ou função. 4, aceleração de parto. Entretanto, já o parágrafo 2º desse dispositivo prevê pena maior, o que passou a ser chamado pela doutrina de jurisprudência de lesão corporal gravíssima. No parágrafo 2º resulta o quê? Inciso 1, incapacidade permanente para o trabalho. 2, enfermidade incurável. 3, perda ou inutilização do membro, sentido ou função. 4, deformidade permanente. 5, aborto. Com o Código Penal estabelece uma escala diferenciada. Esses possuem naturezas diferentes, ainda que a nomenclatura dada no parágrafo 2º tenha se dado por entendimento doutrinário e jurisprudencial. No que tange os parágrafos 1º e 2º, devem ser consideradas algumas informações. Ocupação habitual é tudo que a vítima faz no dia a dia. Ocupação habitual é tudo que a vítima faz no dia a dia. Perigo de vida precisa ser atestado por perícia. Perigo de vida precisa ser atestado por perícia. Membros são mãos, braços, antebraços, pé, perna e coxa. Esta é o rigor da lei. Mãos, braços, antebraços, pé, perna e coxa. Os demais não são considerados membros. Dentre esses, do parágrafo 1º, tem-se como hipótese de lesão corporal grave a incapacidade para a ocupação das atividades habituais por mais de 30 dias. Entende-se por ocupação habitual tudo o que a pessoa faz em seu dia a dia, exceto a atividade ilícita. As atividades tidas como imorais também são válidas. Exemplo, a mulher que exerce como ocupação habitual a prostituição. A prostituição sem fins de ilicitude, que é o famoso cafetão. Mas aquela que exerce também pode ser considerada como profissão. Para que seja demonstrada efetivamente esta incapacidade para as ocupações de atividades habituais por mais de 30 dias, deve ser haver o que um laudo complementar. O perigo de vida não pode ser pressuposto, ou seja, precisa ser atestado por perícia. Atente-se que tanto o parágrafo 1º quanto no 2º do artigo 129 do Código Penal, inciso 3º, a menção de membro, sentido ou função. A diferença é que no parágrafo 1º a pessoa fica com a debilidade permanente do membro, sentido ou função. Já no caso de lesão corporal gravíssima, a pessoa perde ou sofre inutilização do membro, sentido ou função. Entende-se por função, a função respiratória, função cardíaca, função reprodutora. Entende-se por sentido, visão, audição, paladar, olfato e tato. Já os membros são mãos, braços, antebraços, pés, pernas e coxa. Se a vítima perde a mão, por exemplo, a lesão corporal é de natureza gravíssima, pelo parágrafo 2º do artigo 129. Se ela não conseguir utilizar a mão como antes, significa dizer que houve uma debilidade permanente, pelo parágrafo 1º do artigo 129. Atente-se que a debilidade permanente, a vítima não perdeu um membro, mas sim houve a inutilização do membro. A pessoa não consegue mais realizar como antes determinadas tarefas ou executar determinados tipos de trabalhos ou atividade. Em exemplo de virtude corporal sofrida, a vítima perdeu um pulmão. Pergunta: se pulmão é membro? Não, claro que não. São membros somente mãos, braços, antebraços, pés, pernas e coxa. Pulmão está ligado a uma função respiratória. Essa função foi perdida ou inutilizada, ou seja, a vítima ficou com uma debilidade permanente. Se a pessoa ainda respira, significa que ela foi com uma debilidade permanente. Outro exemplo, em virtude da lesão corporal sofrida, a vítima perdeu um olho. Pergunta se o olho é um membro? Não, são membros somente mãos, braços, antebraços, pés, pernas e coxa. Olho está ligado a um sentido, visão. A visão foi perdida ou inutilizada, ou a vítima ficou, ou conseguia ainda enxergar.
Se a pessoa ainda enxerga, mesmo que somente por um olho, significa que ela ficou com uma debilidade permanente do sentido visão. No entanto, neste exemplo, houve também uma deformidade permanente, aquela que é esteticamente o biotipo dos olhos. Preponderará aí o parágrafo 2º do artigo 129 do Código Penal, lesão corporal gravíssima, ainda que tenha ocorrido adequação nos parágrafos 1º e 2º referido ao artigo desta maneira. Entretanto, senhor, entende-se que funções são todas as do corpo humano, respiratória, reprodutora e assim por diante. Primeiramente, os sentidos são visão, olfato, tato, paladar e audição. E já a deformidade permanente deve ser esteticamente visível e causar o que estranheza. Há ainda a lesão corporal seguida de aborto, previsto no artigo 129, parágrafo 2º, inciso 5º do Código Penal. Atende-se que, para este crime seja imputado, o agente que lesiona a gestante tem que ter conhecimento da gravidez. A lesão corporal seguida de aborto é um crime préter-doloso, ou seja, nesse caso tem-se o dolo na lesão corporal ou culpa no aborto, seja. Caso contrário, será somente crime de lesão corporal, se o agente tiver dolo na lesão e dolo no aborto, ainda que eventual, haverá concurso de crime.